Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. A partir do verso 38, nós vamos ler de 38 ao 42. Lucas 10, de 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não sei se você tem a sensação de que o tempo, os dias estão mais curtos, a sensação de que o tempo está andando mais rápido. Alguns dizem que é porque quando a gente era criança a gente não tinha preocupação, né? A gente não tinha que trabalhar, a gente não estava preocupado, né, com se tinha o que vestir, o que comer. E agora que a gente é adulto, a gente preocupa com essas coisas, e aí o seu tempo vai consumido com estas coisas, né, com o trabalho, com as obrigações e tudo mais. Outros dizem que de fato, né, os dias estão curtos. Eu vi até um anúncio desses aí de Facebook, você não sabe se o negócio é verdade, se não é, né? Que de fato os dias cientificamente estão encurtando por causa de uma situação de mudança na rotação da Terra, que ela estaria rodando mais rápido, por isso os dias mais curtos, né? Então, assim, há um monte de teorias a respeito disso, mas o certo é que nós temos algo de muito valioso. Talvez uma das coisas mais valiosas que nós temos é o tempo. Talvez não, com certeza. O tempo é uma das maiores preciosidades que eu e você possuímos. E uma das características, ou uma das realidades que faz com que o tempo seja tão precioso, é porque não tem como recuperá-lo. Uma vez vivido, foi vivido. Não tem como voltar atrás e viver de novo. Não tem como recuperar aquilo que se passou. E essa é talvez uma situação que pega muito na vida das pessoas com mais idade, porque elas olham às vezes para trás e veem: puxa vida, tanta coisa que eu não vivi, que podia ter sido vivida, tanta coisa que eu vivi errado, tantas decisões que eu tomei que me levaram a gastar e a administrar o meu tempo de forma errada, inútil. O tempo passou, eu desperdicei aquilo que eu tinha, e agora? O que eu faço? E é certo, queridos, que por causa dessa questão do tempo, e Satanás sabe que o tempo é tão valioso assim, uma das coisas que nós mais lutamos hoje em dia é porque tudo concorre para ter o nosso tempo. Tudo. Tudo. E cada vez o tempo fica mais escasso. Pelo menos essa é a sensação que nós temos. Mas será que de fato é o tempo que encolhe? Será que é o dia que diminui, como diz o mineiro? Mineiro da roça, né, gente? Ou será que somos nós que não estamos administrando o tempo de forma que aquilo que é essencial
é vivido e aquilo que não é essencial nós jogamos fora, nós tiramos da nossa vida, nós arrancamos da nossa agenda. Jesus, ele nos ajuda a entender um pouco mais, exatamente nessa passagem em que ele se encontra com Marta e Maria. Nós encontramos aqui algo extremamente importante para nós entendermos, porque quando falamos sobre a administração do tempo, a primeira pergunta que nós devemos responder é: o que é prioridade? Porque o tempo ele é administrado de acordo com a nossa prioridade. Você pode dizer, você pode ter convencimento na sua cabeça que a prioridade da sua vida é uma, mas aquilo que o seu coração considera como prioridade é aquilo que vai ter a maior parte do seu tempo. Não é aquilo que você diz, não é aquilo que você acha, mas é aquilo que de fato você vive. É aquilo que o seu tempo prova. Basta você olhar a sua agenda e calcular que você vai perceber exatamente onde está o seu coração no que diz respeito às suas prioridades. É simples assim. Pode ser que para alguns isso seja um choque de realidade. Talvez você fica se enganando, achando que está vivendo, né, de forma equilibrada, de forma, né, a colocar do jeito certo as suas prioridades, mas se você colocar no papel, pode ser que você tenha uma surpresa, e uma grande surpresa, percebendo que você está perdendo tempo com superfluidades, com coisas que de fato não têm valor, com coisas que de fato não têm essência, que não são essenciais para essa vida. A pergunta é: o que é prioridade? O que é prioridade? O que é importante? E o que é mais importante? A primeira pergunta que esse texto nos faz hoje, então, é: o que é prioridade para você? O que é importante para você? E aí não adianta vir com discurso. Me prova com a administração do seu dia o que é importante para você. Me prova com o seu tempo e me diga o que é importante de fato para você. É tão interessante porque ao olharmos para esse texto, dessa história tão conhecida de todos nós, olhamos para Marta, e a Escritura revela o seguinte, que Marta estava distraída. Marta estava distraída em muitos serviços. É interessante isso, né? Porque ela não estava distraída com aquilo que é necessariamente prazer ou lazer, ou algo que você faz simplesmente para espairecer. Ela estava distraída com muitos serviços. Com muitos serviços. E ela estava fazendo algo muito interessante. Se a gente for olhar a história, ela recebeu Jesus na casa dela. Vamos olhar pela lógica, pelo protocolo da etiqueta, da educação, da hospitalidade, né? Se você está recebendo um mestre na sua casa, alguém que você considera muito, qual é uma das primeiras coisas que você se preocupa? Em preparar alguma coisa, em servir, em fazer algo para receber aquela pessoa. Então Marta, analisando de forma lógica, ela estava fazendo aquilo que é correto, não é?
Ela estava preparando as coisas, porque na verdade receber Jesus não era receber só Jesus. Tinha uma renca que vinha com ele. No mínimo mais 12. Então não era simplesmente o mestre, né? Eram várias pessoas e ela estava ali, labutando, trabalhando, envolvida para servir a Jesus. E ela fica então invocada, porque a irmã dela estava lá sentadinha, bonitinha, ouvindo a Jesus. Ela estava num lugar de contemplação, ela estava num lugar de receber, ela estava num lugar em que ela estava totalmente disposta a ouvir e a receber o que Jesus tinha para lhe dar. E ela, assim, agora deixa um pouquinho a minha imaginação, eu acredito que ela deva ter passado assim meio que, quase que esbarrando, tipo assim, né, dando aquela olhada, tipo assim. Tipo assim, move, né? Faz, toma vergonha na cara, faz alguma coisa. Olha aqui, eu estou fazendo as coisas aqui. Anda logo. Irmão é assim, irmão se conhece, né? Basta olhar que você já sabe o que o outro quer dizer, né? Eu imagino ela, de repente, sem querer perturbar o ensino de Jesus e tudo mais, dando aquelas olhadas assim, fulminantes, passando, batendo panela, né? Aquela coisa, fazendo barulho, tipo, tá. E nada da mulher se mexer. Maria está lá, quietinha, sentadinha, bonitinha. Mas aquilo não bastou para Marta, ela tem que ir lá e falar com Jesus, zangada. Ela vira para Jesus e fala: mestre, você não acha injusto eu estar servindo sozinha, enquanto a minha irmã está aí? Manda ela me ajudar. Manda ela me ajudar. Então Jesus ele faz uma declaração muito interessante, porque além de distraída com muitos serviços, ele diz assim: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada. Ansiosa e afadigada com muitas coisas. Você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Agora olhe um pouquinho aí para a sua vida. Como é que você está? Você está sentada aos pés de Jesus? Ou você está correndo de lá para cá, afadigado, distraído, ansioso e afadigado com muitas coisas? Eu não estou dizendo que essas coisas, elas são necessariamente lazer, telefone o tempo todo, televisão. Não. Ainda que você esteja cumprindo uma obrigação, que é o trabalho, por exemplo, o trabalho pode ser uma distração para você. Ah, você tem que sair do trabalho? Não, não é isso. Você tem que parar de deixar o trabalho distrair você. Ah, pastor, mas eu tenho tantos compromissos, é tanta coisa em cima de mim. Ah, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. O meu marido não me ajuda, e não sei o quê, e tá. E aí você usa isso como desculpa para a sua distração. Se nós estivéssemos na pele de Marta, nós estaríamos nos justificando e acharíamos totalmente justo o que ela fez. Claro, eu ralando aqui, a outra bonitinha lá né? Não aceito isso não, eu vou lá, né? Então Jesus faz uma declaração muito pedreira para ela, fala assim: Marta, e olha, toda vez na palavra, meu filho, que você encontra Deus repetindo o nome de uma pessoa, segura, porque lá vem burdoada. Quando ele diz: Marta, Marta,
Lembra lá ele falando? Simão, Simão. O que vem depois? Satanás vos pediu para peneirar, meu filho. O negócio vai ficar feio para o seu lado. Toda vez que Deus fala 2 vezes o nome de uma pessoa, aguarda. E aí vem Marta também do mesmo jeito. Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Você sabe que eu acho que o que é maravilhoso da parte de Deus é que Deus, Ele não trabalha na base da acusação, trazendo simplesmente peso para os nossos corações. Mesmo quando Deus nos fala algo que está errado nas nossas vidas, Deus não traz sobre nós aquele peso achatador, esmagador de quem quer ver você no chão. Não, Ele está trazendo aquilo para que você mude, para que você faça diferente, para que haja uma mudança de atitude em você. Quem gosta de achatar a gente, esmagar a gente é o diabo, que muitas vezes aproveita quando Deus está falando conosco, às vezes de forma dura, e tenta nos enganar, trazendo sobre nós um tipo de atitude errada, que não leva ao arrependimento e não leva à mudança. Então, essa palavra, ela não visa fazer isso com você. Essa palavra visa trazer para você solução, entendimento. Porque nós vivemos em um tempo, queridos, em que mais do que nunca nós precisamos focar naquilo que é essencial, naquilo que é necessário. Jesus não colocou em xeque com Marta a questão das coisas que ela estava fazendo, se eram certas ou erradas. O que ele colocou em xeque era o estado do coração de Marta. Marta, você está afadigada, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Olha o estado do seu coração, olha como você está, olha como é que você está lidando com as coisas, olha como isso está te afetando. Você já viveu uma situação de fadiga? Porque fadiga não é igual cansaço. Cansaço, você dorme, não é? Você descansa, no outro dia você está novo em folha, você está 0 bala. Fadiga não. A fadiga é uma coisa que você dorme, mas você não tem. A pessoa que está afadigada, às vezes ela tem problema até para dormir. De tão cansada que a pessoa está, ela não. A ansiedade, a fadiga, o cansaço, né? A adrenalina, aquele negócio dentro da pessoa, e a cabeça vai a 1000, e o coração fica embolado, aquela coisa, a pessoa deita e a cabeça, o corpo está cansado, ela põe para descansar, mas a cabeça continua, a 1000 por hora. Aí o que acontece? Não dorme bem. No outro dia, como que acorda? Cansado do mesmo jeito. E a fadiga ela vai continuando. Por quê? Porque a pessoa não consegue desligar, ela não consegue sair da tomada, ela não consegue se retirar daquelas coisas. Mas Jesus, ao falar sobre isso, ao falar sobre a questão do estado de Marta, ele vira para ela e diz assim, olha, primeiro ele deu o diagnóstico, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Qual que é a receita dele? Uma só é necessária. Uma só é necessária. O que ele está querendo dizer com isso? Que as outras coisas são importantes. Mas a verdadeira necessidade que uma pessoa tem é uma só. Irmão, se isso não é simples, o que é simples então? Sabe o que é o nosso problema? Nós gostamos de complicar. E você sabia que às vezes a gente ouve respostas simples e nós rejeitamos as respostas simples? Porque nós queremos uma coisa mais complicada? Talvez uma coisa mais complicada só para a gente dizer assim, não, isso é complicado demais, não dá para fazer. Só para a gente ter uma desculpa para continuar vivendo como está vivendo. Mas é simples assim, Jesus disse, uma coisa só é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Meu irmão,
Isso é desafiador, porque nós estamos acostumados com essa coisa, né, da nossa vida ser dirigida, ser movimentada, ser influenciada por tantas coisas à nossa volta. Nós vivemos essa pluralidade, não é? Principalmente nós que vivemos, né, nesse centro mundial que é essa cidade. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Teve uma época, queridos, que eu estava tão inserido nesse contexto de loucura, que eu virei viciado em informação. Eu entrava no carro, já ligava o rádio no noticiário, aquelas rádios de notícia, só notícia. Às vezes pegava o celular ou coisa assim, olhava site de notícia. Chegava em casa, jornal. Informação. Informação, 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 informação. Há outras pessoas que não é só uma questão de informação, é uma questão de estímulo. E essa é uma estratégia terrível de Satanás, querido. Sabe por quê? Porque ele quer nos distrair. Nos distrair de quê? Nos distrair de nós mesmos. Nos distrair da nossa verdadeira necessidade. Mais e mais nós vemos as pessoas viciadas no entretenimento, viciadas, e a tecnologia ela tem ampliado, ela tem aumentado, né? Antigamente, para você ver um filme, você tinha que ir no cinema, né? Era um evento. Agora você vê cinema, agora você vê filme no seu celular, dentro do metrô, dentro do ônibus, né? Quanta gente fica assistindo seriado lá com o celularzinho lá e assistindo, ligadão. Você sabe o que acontece, queridos? A pessoa, enquanto está vendo um negócio desse, ela não pensa em si mesma, ela não pensa na sua situação, ela não pensa na sua realidade, ela não pensa naquilo que ela está vivendo, ela está inserida dentro de um outro contexto. Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E mesmo que a pessoa ela não tenha esse problema, né, de vício de informação, de vício de estímulo, ou que seja isso, mas na vida dela, na prática da vida dela, ela está dentro de um contexto, né, de muitas coisas, de ansiedade e de fadiga. Uma coisa só te é necessária. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E aí Jesus interpõe, colocando que Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Maria escolheu aquilo que é necessário. E o que é necessário? Assentar-se aos pés de Jesus, para ter comunhão com Jesus, para ter intimidade com Jesus, para ter vida com Jesus. E eu entendo, queridos, que isso se refere a um tempo específico em que você separa para isso, mas entendo também que é uma questão do seu coração. Não é só o tempo que você passa com Jesus, no sentido de específico, fechando a porta do seu quarto. Esse tempo é extremamente necessário, mas é durante o seu dia. Em tudo que você faz, estar aos pés de Jesus, isso é uma atitude interior, isso é um posicionamento do seu coração. E essa é uma batalha diária, queridos, que nós somos chamados para combater.
A maior luta do diabo, queridos, é nos tirar da presença de Jesus. É de nos tirar desse lugar em que nós estamos de fato com Ele como nosso foco, como nosso alvo. Os nossos ouvidos estão inclinados a ouvir sua voz, o nosso coração está inclinado a receber o que está acontecendo, a viver o que está acontecendo ali com Ele. A panela está batendo, o mundo está caindo para o lado de lá, mas o seu coração está em Deus, fixo nele, recebendo dele, precisando dele. Nós precisamos voltar, queridos. Nós precisamos voltar a esse entendimento de que uma coisa só é necessária. E você sabe que às vezes nós precisamos chegar ao ponto de enxergar isso de tal maneira que nós paremos. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que parar tudo e voltar o nosso coração aos pés de Jesus, porque do contrário a gente não consegue. A gente está tão envolvido, a gente está tão dentro das coisas e as coisas estão tão dentro da gente, que você não consegue sair daquela loucura, não consegue sair daquele movimento, daquela situação. E às vezes você tem que ser radical e drástico. Maria desagradou a própria irmã quando ela fez isso. Às vezes nós vamos desagradar as pessoas quando tomamos atitudes e posicionamentos dessa forma, em que nada mais importa, nada mais interessa. É isso o que eu quero. É isso que eu preciso. Uma coisa só é necessária. Às vezes, queridos, nós perdemos oportunidades de estarmos mais perto de Deus. Porque nós não, de fato, a prioridade não é essa. Quantas vezes nós ficamos, talvez até horas, na frente de uma televisão, na frente de um computador, ou às vezes no prazer do trabalho, ali, quando o trabalho dá prazer, você gosta de ficar, né? E aquilo para nós é... Mas às vezes nós percebemos lá no nosso coração um chamado de Deus, nos chamando para buscá-lo, para passar mais tempo com Ele. Às vezes olhamos para a Bíblia e na nossa cabeça nós sabemos que nós precisamos nos aproximar, mas rejeitamos. Vamos fazer outra coisa. Às vezes é a obrigação, não, eu tenho que lavar as vasilhas, eu tenho que passar um mop, eu tenho que passar o aspirador, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o Espírito Santo está chamando, urgindo conosco no nosso coração, dizendo: vem estar comigo, vem passar mais tempo comigo. E a gente simplesmente finge que não é com a gente, né? E deixa o tempo passar. Só que o tempo não volta. Eu não vou poder voltar e falar assim: Senhor, sabe aquele tempo que o Senhor queria ter comigo? Vamos ter ele agora? Quando você tiver, depois de muitos anos, olhando para trás, dizendo: não, Deus, sabe aquela época que o Senhor me chamava, né? Agora eu quero, Senhor. Tudo bem, a gente pode ter um tempo agora também, mas aquele tempo era outro tempo. O que eu tenho com você agora é diferente do que eu tinha aquela época. Você entende isso? É a mesma coisa que acontece com os pais que trabalham excessivamente e não têm tempo para os seus filhos. Outro dia eu vi um videozinho, né, a respeito disso, né, em que o filho vinha para brincar com o pai, e o pai dizia: agora não, filho, agora não. Menino pequenininho, né? Não, agora não. Aí queria jogar bola, o pai falava: agora não. Aí na hora que o menino fica adolescente, aí o pai chega: ô meu filho, vem cá. Não, pai, agora não.
A gente não percebe, a gente não vê, o tempo foi. E agora? E agora? Volto a dizer, queridos, essa mensagem não é para constranger você, fazer você se sentir culpado. Ai, meu Deus, que miserável que eu sou, que eu não... Não é isso não. Essa palavra, ela visa trazer o seu coração ao entendimento de que uma coisa só é necessária. Você não precisa de nada mais. Não significa que você não possa tê-las, mas significa que a única coisa que de fato é necessária na nossa vida é comunhão com Jesus. É tempo aos pés dele. É vida com ele, é vida para ele. Isso é necessário. Isso é essencial. O resto é resto. Porque todas as outras coisas serão consequências disso. E aí, querido, é você que escolhe. Eu acho que ninguém em sã consciência começa o dia e diz assim: nossa, hoje eu vou ficar muito ansioso e bem afadigado. Eu quero, nossa, eu estou afim de ficar ansioso. Eu estou afim de ficar afadigado. Não vejo a hora. Você já viu alguém começar o dia assim? Hein, Ju? Que nada, a gente começa o dia e fala assim: ai, que vontade de ficar na cama um pouquinho mais, não é? Ai, que vontade de dar uma esticadinha assim, sabe? Dar uma relaxada. Não sei quanto a você, mas eu sim. Não que eu acorde tarde não, eu acordo cedo, mas dá vontade de ficar um pouquinho mais, né, Edu? Ai. Quando eu olho para o meu dia, eu falo assim: nossa, eu quero que o meu dia seja abençoado, eu quero que seja um negócio poderoso, tremendo de Deus. Eu quero comunhão, eu quero graça de Deus, eu quero paz de Deus na minha vida, eu quero viver o máximo que eu puder da graça de Deus nesse tempo. É assim que eu olho. Agora, é eu que vou decidir como que isso vai acontecer, queridos. É eu que vou decidir isso a partir do momento que eu abro os meus olhos. Como que vai ser? Como vai ser a minha vida? Como vai ser o meu dia? Se você tem a tendência para a ansiedade, pode ter certeza que Satanás vai fazer de tudo para deixar você bastante ansioso. Porque se tem algo que mata a relação com Deus, é a ansiedade. Porque uma pessoa ansiosa, em primeiro lugar, ela tem dificuldade de crer. Ela tem dificuldade de crer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como a gente ter uma comunhão genuína com Deus. A ansiedade, ela vai produzir em você, sabe que tipo de comunhão? Uma comunhão funcional com Deus. É aquela comunhão da pessoa que precisa. Sabe a comunhão da pessoa que precisa, que só te procura quando precisa de alguma coisa? Você conhece gente assim? Está cheio por aí. Tem gente que só te procura quando precisa de alguma coisa. É mais ou menos isso. Quando a gente é ansioso na nossa relação com Deus, a gente vai ser a mesma coisa. Deus, faz isso para mim, Senhor. Trabalha aqui para mim, Senhor. Eu estou precisando tanto disso. Deus, isso está me matando, Senhor. Resolve esse problema para mim. Deus isso, Deus aquilo outro. E sabe o que vai acontecer? Nós começamos as nossas orações com problemas e vamos terminar vazios. Porque a ansiedade não nos leva à fé. Pelo contrário, ela rouba de nós a paz. E tudo isso é uma questão de decisão. Decisão. Fé é uma decisão
de crer no caráter de Deus, de confiar que Ele é Deus e que Ele está acima de todas as circunstâncias. É a decisão de não guardar em mim preocupação com o amanhã, porque Deus já está lá no amanhã. É uma canção do Eli Soares que eu gosto demais, que diz assim: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, eu vou descansar. Você coloca nas mãos de Deus e descansa. Mas colocar nas mãos de Deus, querido, não é igual muita gente faz por aí. Em um momento de surto, em um momento de desespero, está aqui Deus, ó, já não aguento mais. Está nas suas mãos, Senhor, toma nas suas mãos, não aguento mais. E acha que entregou. Não, você apenas desabafou com Deus. Entregar nas mãos de Deus, queridos, é quando você, em um momento específico, consciente, sem ser pressionado, você decide e diz: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para guardar a minha vida e que todas as coisas estão debaixo do teu controle e do teu governo. Eu decido hoje colocar e descansar no Senhor. Amanhã, a mesma coisa. Porque Satanás vai tentar jogar de novo as preocupações e os problemas na sua cara, na sua mente, e dizer assim: olha, o que você vai fazer a respeito disso? E se? E se? E se? E aí você precisa se levantar e dizer: e se não? Eu tenho a certeza de que Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Eu creio nele, eu confio nele e eu descanso nele. E isso, queridos, é ir para os pés de Jesus. De forma focada e integral, diariamente. Para encerrar, a pergunta é: o que é que você prefere? Viver ansioso e afadigado, ou assentar-se aos pés de Jesus? Você pode ficar de pé. Jesus, no Getsemane, levou no mínimo 1 hora para conseguir entregar nas mãos de Deus. E ele era Jesus. Sabe o que significa isso? Que se nós não gastarmos tempo nos desapegando das coisas, lutando com a nossa alma, nós nunca vamos encontrar a paz que excede o entendimento da qual o apóstolo Paulo fala. É tão bom viver em paz, queridos. É tão bom atravessar o dia com aquela certeza dentro de você, lá dentro de você, aquela certeza de que Deus está te ouvindo, de que Deus está caminhando com você, de que você está na vontade de Deus. Os
problemas vêm e eles não te abalam. A paz continua lá, a certeza continua lá. Mas isso só é conquistado, queridos, quando nós ficamos e permanecemos aos pés de Jesus. Como eu disse, às vezes, gastando tempo, até que a nossa alma se desapegue, até que finalmente a gente creia. Porque não sei quanto a você, mas às vezes as coisas são tão difíceis que nós duvidamos. Ou você nunca duvidou de que Deus iria fazer alguma coisa na sua vida? Pedro andando sobre as águas é um retrato da nossa vida. Nós podemos até andar de forma milagrosa diante de Deus, mas quando o vento sopra, quando a tempestade vem, nós somos tentados a tirar os olhos de Jesus. Não é diferente comigo e com você. E por isso nós precisamos nos corrigir. Então, meu amado, se você não tira tempo com Deus, você não é sério. Você pode dizer o que você quiser: eu amo Jesus, eu amo Deus. Mas se você não separa tempo para estar com Deus, é mentira. Você está se enganando e achando que está enganando Deus, mas não está. Você está sendo hipócrita, você está sendo mentiroso. Não existe outro caminho, querido. Não existe outra forma. É tempo, o tempo com Deus demonstra que nós de fato o amamos, que o priorizamos, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que nós cremos nele, de que nós confiamos nele. Enquanto eu continuar fazendo orações sapecadas, orações de correria, orações de pressão, eu estou simplesmente dizendo para Deus: olha Deus, I don't care, eu não me importo. O Senhor pode ser até grande, mas nesse momento eu não estou crendo nesse livramento. Eu não confio que o Senhor pode me dar a paz que eu preciso. É isso que eu estou dizendo. Não existe outro termo. A prova, querido, de que isso é importante para você é o tempo, é sentar-se fisicamente aos pés de Jesus. É ter esse tempo focando nele, nos ensinos dele e na presença dele. Isso é necessário. Se você quer viver a vida de Deus, é por aí. Se você quiser continuar ansioso, afadigado, preocupado, se destruindo e sendo destruído, fique à vontade. Mas se você quiser mudança, a primeira coisa que você precisa fazer é separar tempo, nem que seja de madrugada, quando a máquina ainda não está em alta rotação. Às vezes, quando tudo está sossegado, todos estão dormindo, você está lá no seu tempo, priorizando aquilo que é mais importante: Deus na sua vida. Meu irmão, não deixe o diabo te enganar, e não se engane. Se você não separar tempo para Deus, você não está amando a Deus. E se você não está amando a Deus, fatalmente você está quebrando o maior mandamento. Jesus disse que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Como que eu posso dizer que eu estou amando a Deus com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha mente, com tudo que eu sou, se eu não passo 20 minutos, 30 minutos conversando com Ele, focado nele? Como?
Pode fechar os seus olhos. Pai, tão difícil, Senhor, para mim abordar esse assunto de forma tão dura e tão veemente. Mas a esperança que há no meu coração, Senhor, é de que pelo Teu Espírito Santo essa palavra seja uma semente lançada no coração dos meus irmãos e que ela germine rapidamente, ela brote, ela tenha raízes e ela se torne uma árvore. A minha oração, ó Deus, é para que nós retornemos, ó Deus, ao amor da prática e não do conceito que os religiosos têm desse cristianismo medíocre, vazio, que diz que ama a Deus, mas o nega nas suas ações diárias. Não, Pai, longe de nós isso. Que haja em nós coerência com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Que haja em nós coerência no nosso viver diário, ao dizer que Te amamos e de fato Te amarmos, ao doar o nosso tempo, precioso tempo, aos Teus pés, porque o Senhor é digno. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, toma-nos pela mão e guia-nos, Senhor, nesse caminho, ó Deus, nesse caminho de amor, nesse caminho de entrega, nesse caminho de sacudir, ó Deus, a poeira, a inércia e sair do lugar comum, e ir para o lugar de excelência, ir para o lugar da demonstração do amor verdadeiro e puro, que não é de palavras, Senhor, é de prática, é na vida diária, quando o nosso coração chega à conclusão de que nada mais importa, que só uma coisa é necessária: estar aos Teus pés, e tudo pode ficar para depois, tudo. Em nome de Jesus, Pai, aguça isso no nosso coração hoje, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço pelo Teu amor constante, eu te agradeço pelo Teu amor constante, Deus, que nos chama para mais perto, que nos convida para essa intimidade, essa comunhão. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos ama tanto, Deus, e o Senhor quer tanto que nós tenhamos vitória sobre as circunstâncias. Por isso o Senhor nos chama, Deus, para que a nossa fonte seja o Senhor, a nossa fonte seja a comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, nas nossas vidas, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.